Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, David Borg, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray, Dave Smith, e é um prazer estar com você aqui hoje. O programa de ontem, ou devo dizer, o programa passado, começamos a discutir a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, a restauração de Israel. E essa é uma saga totalmente diferente, falando de Israel, do que qualquer outra coisa que o mundo já viu. Em primeiro lugar, a destruição de Israel em 70 depois de Cristo, isso há muito tempo atrás, quase 2000 anos atrás. Israel foi destruído nessa época e Tito era o líder do Império Romano, da grande 10ª Legião. Seu pai, Vespúcio, tinha sido chefe daquele exército, mas César tinha morrido, alguém o matou e Vespúcio foi chamado para Roma para se tornar o César, e foi o que ele fez. Ele colocou o seu filho, Tito, como líder do cerco de Israel, na verdade o cerco de Jerusalém. E interessante foi que ele recebeu instruções para não tocar no templo, que é um dos prédios mais lindos do mundo. Não destrua o templo. E Tito deu instruções, mas ele não tinha a lealdade do seu exército como eles foram leais a Vespúcio. Então eles destruíram o templo por completo. E foram espalhados pelo mundo inteiro. 1.100.000 judeus foram assassinados naquele conflito. E mais de 1 milhão foi vendido como escravo no mundo inteiro, aonde os mercados de escravos ficaram lotados. E eles tentaram voltar e formar uma nação, mas acho que foi no ano 135. Sim, isso mesmo. Mas Roma evitou que isso acontecesse. E os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, literalmente espalhados. Quase que toda nação no mundo conhecida naquela época, os judeus foram para esses países. E então, em 1948, olha, quase 1.900 anos depois, isso nunca aconteceu antes na história, nunca. As pessoas foram espalhadas no mundo inteiro por 1.900 anos e depois voltaram e formaram uma nação nas mesmas fronteiras que os seus pais conheciam há 2.000 anos atrás. E foram chamados pelo mesmo nome, de Israel. Correto. Nada assim aconteceu na história. O mundo não prestou muita atenção, mas é chocante, porque é algo que parece ser impossível. Só Deus pode fazer algo dessa maneira. Sim. E Israel hoje está muito distante de Deus, mas eles vão voltar. Sim. Glória a Deus. Eles vão voltar. Verdade. E eles vão sofrer. Existe um problema que está por vir e que vai trazer muito sofrimento, talvez maior até do que o Holocausto. Verdade. Isso vai acontecer. Mas de tudo isso, o Senhor vai trazê-los para si e eles vão reconhecê-lo na segunda vinda. Não vai acontecer até a segunda vinda. Verdade. E essa vinda está mais próxima do que imaginamos. Sim. Irmão Swaggart, nós falamos sobre isso no último programa. Os efeitos que a restauração de Israel produziria no resto do mundo. Mais uma vez, temos que lembrar que Deus escolheu Israel para ser o líder de todas as nações, para serem Certo. representantes dele, do próprio Deus, e a melhor nação, melhor dizendo, a nação que vai liderar todo o mundo. Eu não posso deixar de pensar que agora eles não estão nessa posição. Sim, é igual a uma família que está sem o pai.
A mãe pode preencher a parte espiritual por algum tempo, mas sem o pai e a mãe ali, cada um em sua devida posição, apenas algumas coisas podem ser feitas e até certo ponto. E nesse caso, podemos dizer que a mãe é como a igreja. Uma autoridade temporária foi dada à igreja para operar até que o pai seja restaurado. E eu sempre penso numa história. Existe um homem que era da Califórnia que se envolveu com álcool e ele deixou a sua família e chegou ao ponto onde ele estava fazendo qualquer coisa para conseguir uma Era bebida. um alcoólatra. Sim. E um dia ele estava num bar e ele entendeu. Eu acho que é melhor se você contar a história. Ele descobriu como beber de graça. Sim, Ele não tinha dinheiro. verdade. Então ele ia, isso em um domingo de manhã. Ele entrava e estava no bar na hora que Na hora do programa esportivo que tinha passava um no time bar. de futebol ou de beisebol jogando e tal. E em um momento crucial, quando eles jogavam a bola e por aí vai. E aí ele mudava de canal, sabe? Mudava mesmo. O povo no bar dava um pulo para tentar ligar a televisão de novo para ver o que tinha acontecido. E aí ele roubava a bebida deles da mesa. E era assim que ele fazia. No momento que ele ligou a televisão, caiu em nosso programa. Nossa, Imagina só, hein? sim, Isso é um milagre. é um milagre Isso é divino. milagre. Não pensamos que Deus opera milagres, mas Com ele certeza. opera sim. Aquilo ali foi um milagre. E ele pegou a bebida, não sei se ele bebeu ou não, não sei o que ele fez, mas eu declarei na mensagem, antes que eles pudessem voltar para o jogo: se você é um bêbado e sua vida está destruída, Jesus Cristo pode te libertar. Glórias E a Deus. então aquilo bateu nele, Glória a Deus. como se fosse um soco. E ele foi para o lado de fora, encostou no bar, e fazia alguns anos que ele estava longe de casa, e disse: Senhor, se o Senhor Glória a aceitar Deus. um bêbado e tiver Ele misericórdia aceita, de sim. mim, Glória. vou entregar minha vida para o Senhor aqui e agora, nesse Sim. bar, e nunca mais vou beber, se o Senhor me ajudar. E Jesus Cristo sempre Sim, responde com uma certeza. oração assim. Ele responde. E Sim. Amém. então ele não tinha dinheiro para ligar para casa, ele pegou uma carona e não sabia se sua esposa morava no mesmo lugar ou não. Mas ele foi para o lugar onde a casa deles era, e ele era um grande homem de negócios. Só ficamos sabendo disso porque o homem que era o líder das ofertas, eu esqueço o nome dele na hora tal, mas tinha perguntado para ele se ele podia Sim. oficiar a renovação do casamento deles. E ele contou a história para eles, e foi Sim, assim que conhecemos. E ele perguntou: posso? Eu disse: claro que pode. E foi até a casa, tocou a campainha, e então a esposa dele atendeu a porta e mal podia Meu acreditar, Deus. sabe? Mas Jesus Cristo mudou a vida Glória a dele, Deus. mudou o coração Sim. dele e deu a ele uma nova vida. Era disso que você estava falando? É uma história linda ao ter o líder da família sendo restaurado para que a família fosse completa. Aquela mãe havia feito tudo o que podia ter feito espiritualmente para manter a família junta, mas não estava completo, até que o pai se arrependesse e voltasse para a posição que Deus havia dado a ele como chefe da família. Certo. É um quadro perfeito de Israel e da igreja. A igreja vai fazer o que precisamos fazer, aquilo que Deus nos responsabilizou para fazer. Mas nós precisamos entender claramente que enquanto somos sementes de Abraão, nós não substituímos Israel. Não. E o dia está se aproximando, quando Israel vai bater a porta e a igreja vai se alegrar com a volta de Israel. Uau, sim, é um outro quadro lindo daquilo que Deus deseja fazer com Israel no futuro. Quando Israel viver da maneira correta e for abençoado, e o mundo gentil abençoar a Israel, o mundo inteiro será abençoado. É isso mesmo. E em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Deus disse a Abraão: em tua.
E Paulo cita isso em Gálatas 3:8, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele estava pregando o evangelho para Abraão. Verdade. Glória a Deus. Então, esse é o estado para onde estamos indo. Então, eu gostaria que a igreja olhasse um pouco mais de perto no papel que Israel deve vir a desempenhar e dar a Israel o respeito que merece. Todo judeu tem de aceitar a Cristo como seu Salvador para entrar nessa posição de liderança. Mas eles vão. Enquanto isso, a igreja tem responsabilidade de ser uma bênção para Israel. Você citou Romanos, porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. E os próximos versículos nos dizem que através da incredulidade deles, a igreja pode receber a misericórdia de Deus. E da mesma forma devemos mostrar essa misericórdia para com Israel. Paulo também diz que devemos provocar-lhe ciúme, por causa do nosso relacionamento com o Pai. Mas a promessa que foi feita a Abraão sobre as nações diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por isso que eu fiquei tão empolgado com a administração do Trump, porque ele demonstrou ser uma bênção para a nação de Israel. E eu acredito em parte que a proteção da nossa nação é por causa disso, da parte de Deus. Um tempo abençoado está chegando, Sim. de dia, de noite ou de tarde. O casamento da noiva, ela vai se unir ao noivo. E veremos o rei quando ele vier. Aleluia. Aleluia. Veremos o rei e veremos o rei. Nós veremos o rei quando ele vier. Ele vai voltar com grande poder. E nós veremos essa hora. Quando o rei vier, nós vamos ver. Sei que seu pai deve estar cantando essa canção. Ele amava. Sim, Senhor. Eu citei a letra de uma antiga canção que cantamos faz muito tempo que não escuto no Centro Familiar de Adoração. Um tempo de bênção está chegando. Chegando em breve. Pode ser de manhã, de noite ou de tarde. Vai ser quando o noivo se reunirá com a noiva. Nós veremos o rei quando ele vier. Aleluia. Nós veremos o rei, nós veremos o rei. Nós veremos o rei quando ele vier. Ele está vindo com grande poder e veremos essa hora. Nós veremos o rei quando ele vier. Senhoras e senhores, ele está vindo. Ele está e eu quero te perguntar, você está pronto para encontrá-lo? Você está pronto para encontrá-lo? Sim, Senhor. Um tempo abençoado está vindo em breve. Eu vou orar agora. Sinto a presença de Deus. Com certeza. E alguns aqui estão assistindo e sua vida não está certa diante de Deus. Você se sente miserável. Mas Deus te ama. Sim, aleluia. Ele não fez você ligar esse canal de televisão por coincidência. Ele tem guiado cada detalhe. Com certeza. Ele quer salvar sua alma. E eu vou fazer a oração do pecador. E quero que você ore comigo e entregue o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai mudar sua vida, vai mudar o seu amanhã. Ele vai mudar. Vamos orar. Creia no que você está dizendo. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a Ti. Eu venho a Ti. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Como tenho vivido. Como tenho vivido. E as coisas que fiz. E as coisas que fiz. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. E limpa-me. E limpa-me. Com o teu sangue precioso. Com teu sangue precioso. De toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca. Com a minha boca. Eu confesso o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E em meu coração. Eu creio que Deus. O ressuscitou dentre os mortos. E que ele vive. Neste exato momento. Eu aceito a Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. E eu faço dele. O Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra. Que não pode mentir. Eu estou lavado. Eu estou limpo. Eu estou perdoado. Eu estou salvo. Glória a Deus. Escuta, você tem que ligar para alguém hoje e dizer para eles que você entregou o coração para o Senhor. Você não tem que fazer isso para ser salvo, mas isso vai te fortalecer e te ajudar.
Então, por favor, faça isso. Alguns vão te criticar e outros vão te parabenizar, mas você acabou de entregar o coração para o Senhor Jesus Cristo. E você entrou em um mundo diferente de qualquer Com outra certeza. coisa que você já Sim, viu. sim. E glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Amém. Muito bem, Glória a Deus. leia o versículo 22, por favor. Até que o ancião de dias chegou e receberam julgamento os santos do Altíssimo. E o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Até que viesse o ancião de dias, fala do versículo 9, 13 e 14. Não quer dizer que Deus Pai virá para a terra nesse tempo, mas ele vai direcionar algumas coisas do seu trono. E o tempo veio quando os santos, que tinham posse do reino, fala da segunda vinda do Senhor, quando Israel vai aceitar a Cristo como Salvador, Senhor e Messias. Será restaurado e vai voltar para o seu lugar, Sim. a sua posição Aleluia. apropriada. Isso é algo fenomenal, o que vai acontecer aqui. Pare para pensar. O Espírito Santo, há 2.500 anos atrás, 2.500 anos atrás, diz o que vai Verdade. acontecer. E ainda nem aconteceu. Mas estamos perto. Sim. E isso vai acontecer. Vai acontecer em breve. O interessante com o Senhor é que podemos ver as coisas no que diz respeito ao tempo. O tempo nos foi dado para a nossa perspectiva, mas ele pode viver em qualquer época, passado, presente e futuro. Eu sempre fui intrigado por esse pensamento. Quando João foi levado à ilha de Patmos pelo Senhor em espírito naquele dia, e ele viu os 24 anciãos, e nós acreditamos que 12 desses representam os apóstolos, ele se viu no futuro. Já pensaram sobre isso? Deus não está limitado ao tempo. Ele conhece É o verdade. fim desde o princípio, diz as Escrituras, e que ele não muda. Portanto, ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, e ele sabe todas as coisas. E Daniel é permitido ver um pouquinho do futuro do povo dele, porque ele orava e trabalhava pelo seu povo, em favor do seu povo. E ele queria saber qual era a vontade de Deus para esse povo. Ali estavam eles em cativeiro, estavam separados. E qual vai ser o futuro deles? Felizmente para Daniel, ele leu o livro de Jeremias. Portanto, ele sabia sobre o período de 70 anos. E depois disso, eles voltariam para a sua terra. Mas ele viu além. Ele viu os dias do Messias, quando Jesus seria morto pelo seu povo. Ele viu a destruição do segundo templo. E depois ele vai adiante, e aqui nós o vemos olhando para os acontecimentos que se cumpriram quando o anticristo se levanta. A destruição do anticristo, o estabelecimento do reino de Deus e a restauração de Israel. Ele recebeu um grande privilégio, mas para nós é um benefício, pois sabemos o fim pelo começo. Então, todos que nos assistem devem ter sua fé fortalecida e a fidelidade de Deus para com suas promessas. Porque o que ele prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, a aliança davídica, Deus vai cumprir todas essas coisas. E ele está fazendo tudo isso por nós. Olha, no livro de Daniel, Deus Pai é chamado de ancião Sim. de dias. Isso é uma declaração estranha, ancião de dias. Pode ser usado no livro de Apocalipse. É usado? Não sei. Mas sei que está Talvez. em Daniel. E isso quer dizer que ele sempre Sim. existiu. Como você Sim. acabou de dizer, ele pode fazer tudo. Então essas coisas que lemos sobre elas aqui, ele vai fazê-las acontecer. É interessante, infelizmente não traduziram a palavra santos corretamente do hebreu. Na minha opinião, a palavra é Kadish e significa os santos. Mas ele está se referindo aos santos de Israel, os que foram separados. Podemos ver da palavra, mas não vou entrar nessa temática em outros idiomas. Mas santos provavelmente não é a melhor tradução para esta palavra, porque não foi compreendida. Justin Martyr e outros trouxeram essa ideia. Acho E o que Lauren você está mencionou- certo. O Lauren disse em outro programa a ideia na qual chegamos de supersessionismo ou teologia da substituição. Diz que a igreja substituiu a Israel. Justin Martyr iniciou esse pensamento e foi difundido pelo Origen Taconius e mais adiante por Constantino. Depois veio a Igreja Romana Católica e depois a Igreja Reformada abraçou esse conceito de que a igreja agora está participando das promessas de Israel.
Estamos sim pelo fato que fomos enxertados às promessas espirituais, mas a posição de Israel não é removida. Sim, nós somos levados juntos, mas Deus vai restaurá-los. Essa é a boa notícia. Essas pessoas vão voltar. Mas enquanto isso, irmão Swagger, os judeus que estão vivos hoje precisam aceitar a Jesus Cristo tanto quanto os gentios. E se não, eles vão morrer e infelizmente vão para o inferno, porque a antiga aliança não os salvou. E agora a nova aliança está aqui, e essa nova aliança é Cristo. E eu não quero que judeu algum espere até ele voltar. Meu pai aceitou a Jesus Cristo como Salvador. E a primeira coisa que ele disse foi: se eu tivesse morrido antes de fazer esse compromisso, eu estaria queimando no inferno agora. Existe uma hora e local para aceitar a Cristo, e é agora. Verdade. O Lauren mencionou o capítulo 11 de Romanos. Sim. Paulo disse claramente que a igreja, que é muito especial para o Senhor, mas ainda assim é inferior a Israel, verdade. de verdade. E quando você lê o capítulo 11 de Romanos, fica muito claro. E acho impressionante que a maioria das pessoas lê pensando que Paulo está falando de profecias. Não está. Ele está dizendo no capítulo 11 de Romanos que se a igreja se desviar como Israel se desviou, ela vai queimar assim como Israel queimou. Sim, ela vai ser cortada. Esse é o termo, vai ser removido. Assim como Israel foi. E nós gostamos de pensar que isso não é possível. E algumas pessoas com outras tradições dizem isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você então. Quão próxima está a igreja disso hoje? Porque eu creio que a mensagem da cruz foi dada pelo Espírito Santo para trazer a igreja de volta para seus princípios, vamos dizer assim, suas raízes, e endireitar seu relacionamento com Deus. A igreja hoje não está em uma boa condição. O Senhor me disse, mais ou menos em 1995, disse que toda a cabeça está doente. Enferma. Falando da igreja, eu estava orando sobre o centro familiar de adoração. E ele disse que toda a cabeça está doente e o corpo está cheio de chagas que não podem ser curadas. Mas ele disse: eu vou começar a mover no centro familiar de adoração que vai tocar o mundo. E olha, eu sabia que o Senhor tinha falado aquilo, não tinha a menor dúvida, porque o mover do Espírito foi tão poderoso naquela reunião de oração que eu me perguntei: como é que pode isso acontecer? Porque estávamos na época com um programa de 1 hora pela televisão e tínhamos um programa de meia hora de segunda a sexta também. Como centro familiar de adoração, vai tocar o mundo inteiro espiritualmente falando. E Deus sabia. Sim, ele sabia. E isso está para acontecer agora. Sim. Enquanto gravamos esse programa, e ele já vai ter passado algumas semanas, na verdade alguns meses, creio que o Senhor falou ao meu coração domingo dizendo: esse é apenas o começo. Aleluia. Obrigado por nos assistir hoje. É muito bom ter você conosco. Não perca o próximo programa, aconteça o que acontecer. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.